Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui a gravar uma aula de revisão para o primeiro ano do ensino médio, principalmente o primeiro ano do sistema poliedro, né, que é o que a gente usa no nosso colégio. Bom, no início a gente viu, basicamente, o que era o Sistema Internacional de Unidades. Foi uma convenção entre os vários países, né, que compunham algumas nações, as mais importantes em termos comerciais, e eles decidiram na década de 60 que iam criar um sistema internacional de unidades para que as unidades seguissem um padrão, né? Então, nós temos 7 unidades principais: a unidade de tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Tempo é dado em segundos, massa em quilograma, comprimento em metro, temperatura em Kelvin, quantidade da substância mol, corrente elétrica em ampere e intensidade luminosa em candela. Então, essas são as 7 unidades de medida principais, tá? Ordem de grandeza foi uma questão que nós na sala de aula conversamos bastante, né? A ordem de grandeza, por exemplo, o número 82. Como é que eu defino a ordem de grandeza? Primeiro eu vou arredondar esse número. 82 é o mesmo que 8,2 vezes 10 na 1. Arredondo primeiro, depois comparo com a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Se esse número que foi arredondado for maior que a raiz de 10, e ele eu vou somar um número no expoente, né? Desculpe aqui, o 16 não ficou muito legal. Eu vou somar um número nesse expoente, portanto, eu digo que a ordem de grandeza desse número é 10 na 2 e não 10 na 1. Vejam, a ordem de grandeza não é o número arredondado. O número arredondado é 8,2 vezes 10 na 1. A mesma coisa eu vou fazer com esse número. Se ele é 0,00022, eu primeiro vou colocar em notação científica, vai ficar 2,2 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, na menos 4, porque eu estou andando com a vírgula para a direita, então eu estou somando casas negativas. Eu comparo esse número com a raiz de 10. Esse número é menor que a raiz de 10? Então eu deixo o expoente como está. Eu só somo 1 no expoente quando este número que eu arredondei, ele for maior que a raiz de 10. Se for maior que a raiz de 10, eu somo um número no expoente. A gente também falou que as ordens de grandeza são para dar uma noção do tamanho, do quão pequeno ou quão grande é aquela unidade. Por exemplo, a vida humana é em torno de 10 na 9. Então, essa é a ordem de grandeza. O raio da Terra, em torno de 10 na 7. A distância da Terra ao Sol, 10 na 11, e assim por diante. A ordem de grandeza é uma estimativa, assim como tem coisas muito pequenas. O raio de um átomo é 10 na menos 10. Exemplos de grandezas que são derivadas, elas não são... Nós temos as grandezas principais, que são aquelas 7 principais, e nós temos as derivadas, todas elas vêm das principais. A área, por exemplo, é duas medidas de comprimento, lado vezes lado. Eu vou ter duas medidas de comprimento, que o comprimento é a unidade principal, metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, a área é uma grandeza derivada. Volume, metro cúbico, uma grandeza derivada. Velocidade, metro por segundo, uma unidade de comprimento, uma unidade de tempo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, uma unidade de comprimento, uma unidade de tempo ao quadrado. Algumas unidades derivadas, elas têm nomes especiais, têm outros nomes, né? O ângulo plano ou radiano, né? É um metro sobre metro. O externo radiano, metro quadrado sobre metro quadrado. A frequência Hertz é 1 sobre segundo. O Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Pressão Pascal é o Newton por metro quadrado. A energia Joule é Newton vezes metro e assim por diante. São alguns nomes, né, que são dados a essas unidades derivadas para não ficar muito grande, ó. Se eu fosse falar metro vezes quilograma por segundo ao quadrado, é muito mais complicado eu falar isso do que falar Newton, né?
Newton vezes metro, joule. Então é mais fácil falar joule. Por isso que se dá alguns nomes especiais a essas unidades. Algumas unidades que estão fora do SI, né, e estão em outros sistemas de unidade. Por exemplo, uma muito comum aqui, né, o volume medido em litros, né, e esses litros, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, ou 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né. Então, são unidades fora do sistema internacional que a gente também usa. Unidade de minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos, hora a gente usa muito, dias, toneladas e assim por diante. Agora, outros sistemas de unidades que são importantes também, a gente falou muito pouco. O sistema CGS, centímetro, grama, segundo, a gente falou só no exercício, né? É um sistema, então, que a unidade base dele, unidade de comprimento em centímetro, unidade de massa em grama, e a unidade de tempo em segundo. Essa é a diferença dele. Essa é a sua unidade principal. Nos Estados Unidos e na Inglaterra também temos unidades, por exemplo, a unidade de comprimento deles padrão é o pé. Tá? A unidade de massa padrão deles é a libra. E a única unidade que se mantém igual é o tempo, que é segundo. Nós temos também os múltiplos e submúltiplos do sistema internacional, são muito usados na prática. Nós temos, por exemplo, os múltiplos, né? O quilograma, quilo, né? Desculpem, o quilo, que a gente usa muito na massa, né? Quilograma, mega, né? Megahertz, giga, terabytes. Hoje é muito comum na informática usar isso. Esses são os múltiplos, os que aumentam, né? Sobem a unidade. Os submúltiplos, aqueles que diminuem, né? A unidade. Então, eu tenho muito usado também o micro, mili, centi, né? Tem vários, né? A gente viu vários em sala de aula, isso a gente viu bastante. Então, um exemplo aqui é 25.100 metros, ou eu posso escrever em metro, ou eu posso escrever isso usando, né, os múltiplos e submúltiplos, 25,1 vezes 10 na 3 metros, ou também posso escrever 25,1 usando o prefixo, né, quilômetro, tá? Que é o mesmo que 10 na 3 metros, tá? Então, esse K aqui, né, ele substitui este 10 na 3, tá? O 10 na 3 aqui, ele pode ser usado assim como 10 na 3 ou usado como K. Então, como é que eu faço conversão de unidades? Eu basicamente uso regra de 3. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu quero saber 145 segundos, né? Eu vou colocar aqui embaixo 145 segundos. E aqui eu vou colocar x, né? Vou multiplicar cruzado, vou fazer 60 vezes x e vou dividir o 145 por 60. Ou seja, eu vou ter 2,42 minutos. 2,42 minutos. O que é análise dimensional? Quando eu vou analisar a dimensão, eu vou usar sempre a grandeza, eu vou analisar qual é a natureza física daquela grandeza. Então, por exemplo, a dimensão, né, no sistema internacional, uma grandeza, geralmente no sistema internacional, o que a gente usa um símbolo de L para comprimento, M para massa e T para tempo. Então, imaginem que a gente vai usar, por exemplo, comprimento, massa e tempo, e esse V aqui simboliza a minha análise, né, dimensional dessas unidades. Então, aqui eu estou colocando que qualquer número, o comprimento elevado a zero, a massa elevada a zero ou o tempo elevado a zero, tudo isso tem que ser igual a 1. Então, vou tentar fazer um exemplo melhor aqui para vocês, né? Por exemplo, a área. A área seria comprimento vezes comprimento, L ao quadrado. Então, a dimensão da área, eu digo que é L ao quadrado. Agora, a velocidade. A velocidade é comprimento por tempo. Então, eu posso escrever L sobre T ou posso escrever L vezes T na menos 1. Essa é a dimensão de velocidade. A aceleração, V sobre T. Então, L vezes T na menos 1 sobre T. Então, vai ficar L vezes T na menos 2. Ou seja,
a dimensão de aceleração é L vezes t na menos 2. Força é massa vezes aceleração. Massa ali, ó, é o m. A aceleração é L sobre t na menos 2, a gente já viu aqui em cima. Então, a dimensão de força é m vezes L vezes t na menos 2. Então, isso é um padrão que a gente segue, né? Massa, comprimento sempre vai ser L, massa sempre vai ser m e S sempre vai ser t. Então, comprimento sempre L, massa m e tempo t. Algarismos significativos, isso a gente também viu bastante. O que são os algarismos significativos? São todos aqueles que eu meço, porque daí quando eu falo de algarismos significativos, eu estou falando na parte prática. Eu tenho que ter me feito uma medida, e essa medida, obviamente, eu tenho todos os algarismos que eu tenho certeza, acompanhado sempre de um duvidoso. Lembre-se, zeros à esquerda não são significativos. Potências de 10 também não são significativos. Então, vamos lá. Esse número aqui tem 5 algarismos significativos. Esse número tem 2 algarismos significativos. Esse número aqui, zeros à esquerda não são significativos, 2 algarismos significativos. Esse número aqui tem 4 algarismos significativos. Esse tem 2, porque potência de 10 não são algarismos, não contam como algarismos significativos. Eu vou contar só os números. Este número aqui, zeros à esquerda, não são significativos, à direita são 4 algarismos significativos. A gente só está relembrando, tá? Então, quando a gente mede, sempre existe algum tipo de erro, né? É chamado de incerteza ou imprecisão, tá? O número de algarismos significativos de uma medida são todos aqueles que eu tenho certeza, mais acompanhados de, mais sempre todos eles estarão acompanhados de um duvidoso. Como é que a gente faz operações com algarismos significativos? Na multiplicação e divisão, você multiplica o número normal e arredonda pelo menor número de algarismos significativos. Então, faço a multiplicação normal, 1,23 vezes 4, 321, vai dar esse número enorme aqui. Aí eu vejo qual tem menor quantidade de algarismos significativos, tem 3. Se tem 3, eu vou arredondar para 3. Eu vou cortar esse número aqui. Como o que eu vou desperdiçar ou vou excluir é menor que 5, vai ficar 5,31. Aqui tem outros exemplos que vocês podem ver. Eu só não vou ficar fazendo todos eles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E na soma e subtração, só para a gente relembrar, que antes de eu vou voltar aqui um pouquinho dos algarismos significativos, e na soma e subtração, você faz diferente. Você vai primeiro arredondar na menor casa decimal. Então, observe aqui, 5,21 menos 5,1. Qual é a menor casa? A menor casa é com apenas uma casa decimal. Então, eu vou arredondar este número aqui para uma casa decimal. Então, eu vou ficar com 5,2 menos 5,1. É como se eu tivesse 5,2 menos 5,1. E agora, eu faço a operação normalmente. Isso aqui vai ser igual a 0,1. Tá? Então, primeiro eu arredondo na soma e subtração, primeiro eu arredondo para a menor casa decimal, não é o menor número de algarismos significativos. E aí eu faço a operação normalmente. Na multiplicação e na divisão, eu vou multiplicar ou dividir normalmente e depois eu vou arredondar para a menor quantidade de algarismos significativos. Gente, o vídeo vai parar por aqui para não ficar muito extenso, tá? Amanhã eu tento fazer outro para vocês. Boa tarde para todos.